Olá, bem-vindos ao nosso segundo vídeo sobre leitura de poesias. Só relembrando, a gente vai conversar sobre a presença da poesia na escola. Nosso tema de hoje é: a poesia cabe na escola? É possível ler poesia na escola? Bom, eu queria começar essa reflexão fazendo uma pequena provocação, para que vocês pensem rapidamente em duas palavras o que é a poesia para vocês. E para a gente caminhar um pouco nessa reflexão, eu trouxe 3 poetas que podem nos ajudar a pensar o que é a poesia. O poeta Manuel de Barros disse assim em um de seus versos: poesia é voar fora da asa. O escritor e poeta Oswald de Andrade disse certa vez: meu filho de 10 anos me ensinou o que é poesia. Ele me ensinou que poesia é o descobrimento de coisas que nunca foram vistas. E o poeta espanhol Federico García Lorca escreveu assim: a poesia é a junção de palavras que ninguém poderia supor que pudessem estar juntas. E essas palavras, juntas, produzem algo como um mistério. Então, esses poetas, eles falam de descobrimento, de algo que nunca foi visto, de ruptura, de um certo desconcerto, um estranhamento que a poesia tem em relação à língua e ao olhar para as coisas do mundo. E é isso mesmo, a poesia é um desconcerto, é uma ruptura, ela tem esse caráter disruptivo com a linguagem. E por conta disso, muitas vezes, é difícil a gente se aproximar da poesia. A pesquisadora argentina Maria Emília Lopes, nesse livro aqui, Um Pájaro de Aire, que não tem em português, mas a gente vai traduzir trechos para vocês, ao analisar a circulação da poesia em diferentes contextos, ela afirma que a poesia não costuma estar muito presente na escola, em bibliotecas e mesmo nas casas das pessoas. E ela diz que é por conta desse caráter disruptivo. A poesia propõe um outro trabalho com a linguagem, muito diferente dessa utilização mais pragmática que a gente costuma associar à linguagem. Ela diz: a poesia tem uma utilidade, mas ela não é essa utilidade que a gente se acostuma a ver em relação à linguagem no mundo. Então ela diz: a poesia ela serve para devanear, para imaginar, para jogar com as palavras, para experimentar uma musicalidade da língua, para aprofundar a nossa sensibilidade. Outro autor que falou sobre a poesia e a poesia como jogo foi o filósofo holandês Johan Huizinga, nesse livro que se chama Homo Ludens. Ele diz assim sobre o jogo e a poesia: se a seriedade só pudesse ser concebida nos termos da vida real, a poesia jamais poderia elevar-se ao nível da seriedade. Ela está para além da seriedade, naquele plano mais primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal, o selvagem e o visionário, na região do sonho, do encantamento, do êxtase, do riso. Para compreender a poesia, precisamos ser capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa mágica e admitir a superioridade da sabedoria infantil como a do adulto. Então, o Huizinga, ele também compartilha dessa visão da Maria Emília Lopes sobre esse espaço para o devaneio, para a imaginação, para o jogo, que é o brincar com as palavras, que é o brincar com a língua, que é o mexer com a língua. Bom, então esse é o território da poesia. Além da gente situar, né, qual é o terreno da poesia, qual é a linguagem da poesia e para que ela serve, né, para que as pessoas possam ter essa experiência, que é uma experiência estética, vocês também trouxeram uma preocupação
em relação ao entendimento das crianças sobre as poesias, né? Acho que sobretudo em relação às poesias do Eucanaan Ferraz, mas não só. Bom, há o que se entender na poesia, claro, né? O Eucanaan, ele propõe uma visão, nesse poema que a gente leu, por exemplo, A Chave, ele propõe uma visão dele, um jeito diferente de olhar a chave, de pensar sobre a chave. Agora, assim como no conto, tem muitas camadas também de entendimento na poesia. E quanto maior a qualidade do poema, mais camadas a gente pode observar, né? Então, por exemplo, quando a gente leu o poema da Chave, a primeira coisa que eu apontei para vocês foi a questão da musicalidade do texto, né? Do ritmo do texto. Como esse ritmo fazia alusão ao próprio movimento da chave. Esse pode ser um primeiro entendimento da poesia para as crianças menores, né? Ou pode ser simplesmente ouvir aquele texto ritmado de um jeito diferente, ouvir aquele texto com uma musicalidade diferente e deixar se levar por essa musicalidade, se levar por essa brincadeira, por esse jogo, né? Então, esse já é um entendimento, esse já é uma fruição, né? Já é um modo de entender a poesia. Bom, uma outra camada em relação, por exemplo, a esse poema que a gente leu, da Chave, é entrar numa conversa sobre esse jogo metafórico que o Eucanaan propõe, né? E isso pode acontecer mais tarde, numa segunda leitura, numa terceira leitura, com crianças mais velhas, né? Não necessariamente com as crianças de 3, ou com as crianças de 3, a depender do seu percurso leitor, do que já leram antes. Mas o mais importante é que na hora que a gente for oferecer a poesia, é importante a gente tentar se lembrar do que disse o Huizinga e do que disse a Maria Emília Lopes e também do que nos disseram os poetas, né? A poesia é esse jeito novo de olhar o mundo, é esse desconcerto, é essa ruptura com a linguagem tradicional, é essa brincadeira, esse jogo, é essa música, é esse misturar palavras diferentes e que ao misturar dão uma musicalidade, um ritmo para a nossa língua que é diferente de qualquer outro texto escrito que as crianças encontram no mundo. Então era isso que eu queria falar para vocês e vamos fruir a poesia na escola, ler muitas poesias para as crianças e para a gente mesmo, porque a gente também tem essa necessidade de devanear, como já dizia o Antônio Cândido, de imaginar, de sonhar e também de brincar com a língua, de brincar com a palavra, né? De brincar com a linguagem escrita, de juntar palavras nunca antes vistas numa mesma frase, por exemplo, e também de aprofundar a nossa sensibilidade. Então eu desejo muitas poesias para vocês e até a próxima.